Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia de palestra da 26ª Semana Espírita de Livramento de Nossa Senhora, no estado da Bahia. Esse ano temos como tema central o sentido da vida. Iniciamos na segunda-feira, dia 29 de junho, e ficaremos juntos até domingo, dia 5 de julho, sempre às 19h30. Esperamos contar com a participação de todos os irmãos de ideal espírita, dos internautas de um modo em geral. Faremos agora a nossa prece inicial e convidamos Gláucia Leles. Neste momento, acolhidos pela espiritualidade e com a presença do Mestre Jesus, rogamos a Ele a sua presença. Que o Mestre Jesus, nesta noite, possa derramar bênçãos e fluidos benéficos para a nossa palestrante e que ela possa transmitir de maneira clara e objetiva o que Ele veio propor para nós nesta noite. Permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Hoje contamos com a participação da nossa querida amiga Rosângela Oliveira, empresária, coordenadora do Grupo de Estudos da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista e palestrante da União Espírita de Vitória da Conquista. Para nos falar sobre constelação familiar, passamos a palavra para Rosângela Oliveira. Que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências e que a sua paz permaneça em nossos corações. Quando recebemos o convite, há alguns meses atrás, nunca imaginaríamos que hoje estaríamos assim, conectados pela rede mundial de computadores, mas interconectados por as nossas mentes e os nossos corações. É com muita honra que participo da 26ª Semana Espírita de Livramento. Na grande maioria das vezes, quando pensamos em família, muitos sentimentos nos vêm à tona. Sentimos aconchego, proteção, segurança. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual tem nos convidado a profundas reflexões, principalmente na preservação da harmonia familiar. O lar terreno, na visão espírita, representa dois elos bem distintos. Um desses grupos que está recolhido em seus lares, agora, com seus filhos, tendo contato maior com a família, aprendeu ali a lidar com questões que lidavam muito pouco. Por exemplo, na educação tradicional das escolas, hoje muitos pais têm que auxiliar mais diretamente os seus filhos no aprendizado, o que antes ficava mais para os professores. E aí, essas crianças de hoje, esses jovens, vão lembrar desse período como o tempo que os pais mais ficaram com eles, né? O tempo ali que houve brincadeiras, que houve estudos juntos, que estavam mais aconchegados. Enquanto aquelas outras famílias, a oposição a isso, não estão sabendo lidar bem com esse convívio mais íntimo. Daí ter a condição mais delicada, né, do convívio, trazendo até certos agastamentos. E o lar terreno, na visão espírita, representa, sim, essa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. No lar que encontramos afetos de outras existências, assim como o devido reajuste, né, dos desafetos das experiências passadas. Na questão 774 de O Livro dos Espíritos, na sua resposta, os benfeitores espirituais nos trazem ali que os laços sociais são necessários ao progresso
e os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Ou seja, eis que os laços de família constituem a lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai complementar esse conceito dos espíritos, dizendo que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Né? O nosso tema de hoje, constelação familiar, é um tema que foi surgido, por um psicólogo alemão, um psicoterapeuta alemão, Anton Schütz-Hering, mais conhecido como Bert Helling. Bert Helling, ele estudou teosofia, filosofia, se formou em educação, e quando ele se forma, ele é enviado para a África do Sul, numa tribo Zulu, onde começa ali a trabalhar e desenvolver-se como professor e diretor de escola. Ali ele observa que muitos conceitos de nós ocidentes, assim, não coadunam com aquelas tribos. Eles têm uma mania harmoniosa de resolver suas questões. Eles vão a fundo nos seus conflitos e conseguem dissolvê-los muito rápido. E isso lhe intriga. E passando algum tempo, nós vamos ter todas essas observações, todos esses conceitos, em vários livros do próprio Bert Helling, que está disponível na internet, que pode ser baixado em PDF, mas tivemos a feliz contribuição do nosso querido companheiro de ideal espírita, Andrei Moreira, num e-bookzinho pequenininho, do qual nós favorecemos algumas reflexões. E aí, durante um estudo de um workshop, conduzido por um padre e seu colega, cujo público também era outros padres como ele, Bert Helling ouviu uma pergunta que o tocou profundamente. O facilitador questionou se você tivesse que escolher entre as pessoas e os valores, com quem você ficaria? Ele tinha a íntima convicção de que ele responderia às pessoas. Mas olhando ao redor para os seus companheiros de trabalho religioso, ele teve a certeza de que eles ficariam com os valores. E aí ele começa a fazer alguns questionamentos, tipo, o que nos leva a ficar fiéis a padrões ou destinos familiares que trazem infelicidade ou insucesso? O que leva as pessoas a escolher exatamente isso, valores e não as suas companheiras de jornada? O que nos mantém aprisionados a um comportamento, mesmo quando desejamos mudá-lo? Já fizemos essas perguntas? Temos conceito sobre isso? Após algum tempo, ele desliga-se da ordem religiosa e se aprofunda nessa busca. Faz curso em várias áreas do comportamento humano até aprimorar esse método, chamado de constelações familiares. Essa filosofia prática, como ele mesmo a descreve, permite que, a partir da experiência de alguém que se dispõe a trabalhar um tema, ou seja, um conflito, uma dor afetiva, uma dificuldade social, uma questão de relacionamento, acessando um campo energético de sabedoria universal, na qual membros de seu sistema está por detrás daqueles conflitos de natureza afetiva, questões existenciais, doenças e muito mais. Né? E aí ele vai chamar de sistema nosso grupo familiar. Inclui ali partes dessa família, como pais, filhos, avós, bisavós, e assim sucessivamente. Para Bert Helling, também faz parte da família bebês natimortos, abortados, falecidos prematuramente, e pessoas que, de alguma maneira, foram abrangidas pelo que ele vai chamar de alma da família. Por exemplo, parceiros anteriores dos pais, tios, primos, meio-irmãos, e assim sucessivamente. Não se sabe, não se tem notícia, ou pelo menos conhecimento, que ele tinha alguma questão com a reencarnação ou com a natureza espiritual nos vínculos familiares. Mas o que se sabe é que ele, observando milhares de constelações, ele percebeu que alguns princípios se repetiam com frequência. E aí, embora as situações fossem específicas, fossem sempre particulares, ele descreveu esses princípios como as ordens do amor. Leis sistêmicas que atuam nos relacionamentos afetivos. Né? Ele vai dizer que o amor
é, em primeiro e em último lugar, uma necessidade. O amor humano é, no sentido mais profundo, uma necessidade de aproximação, conexão e segurança, junto com outros seres humanos, é uma necessidade de troca, por um meio de um dar e receber, onde crescemos nós e os outros. Ele vai mais além nessa definição. Ele vai dizer que muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, segundo ele, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado do amor. É necessário que haja conhecimento e reconhecimento de uma ordem oculta do amor. Essa ordem do amor, ele vai denominar de 3 ordens. A hierarquia, o equilíbrio entre dar e receber e a lei de pertencimento. A lei de pertencimento, todos nós somos filhos. Todos nós pertencemos a um grupo familiar. Mesmo que esses pais tenham sido presentes ou não, mesmo que esses pais tenham sido atuantes ou não, nós pertencemos a uma família. E ele vai dizer que pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Que esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer à família, segundo ele, vai além mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Que isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencimento. Né? Coisa muito simples nos dias de hoje. Todos nós estamos aqui vinculados pelas redes mundiais de computadores. Todos nós temos grupos de WhatsApp, nós temos Instagram, Facebook. Quando alguém nos bloqueia, quando alguém nos exclui, ou exclui alguém que conhecemos, como é que sentimos? Isso nos incomoda? Como é que ser excluído da família, da sociedade, do país? Então, se algum membro da família cometeu algum ato considerado moralmente equivocado, quando essa pessoa é afastada ou excluída, isso causa um grande sofrimento e pode ocasionar problemas, segundo ele, para as futuras gerações. Isso faz com que os sucessores da família reproduzam e sejam, de alguma forma, afetados por essa exclusão. Se nós olharmos isso com base na doutrina espírita, vamos ver que se eu tive um equívoco, como minha bisavó, hoje eu posso ser minha bisavó? Posso. Posso trazer nas arcadas da mente, na consciência, essa questão que me chama para ressarcir? Posso. Mas vai mais além. Né? Se olharmos essa exclusão com base na doutrina espírita, a dor proveniente da lei de causa e efeito nos chama ao instrumento da reparação das faltas. Na condição de psicoterapeuta por excelência, o Cristo, analisando os nossos conflitos que atormentam o ser humano, com sabedoria nos trouxe suas orientações em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça que ele te entregue ao juiz, à nossa consciência, e sejas lançados em prisão, no nosso corpo. Inevitavelmente, se nós pegarmos essa questão para estudar, vamos ver que o adversário é interno. Mas, se eu tenho um adversário externo, se eu já estou a caminho com o meu adversário, e mais uma vez eu consigo excluí-lo da minha vida, o juiz, a minha consciência, vai convidar-me ao ressarcimento. Reconcilia-te. É o que guardamos no imo da alma. Esse rompimento fomos nós que fizemos. Então, o convite é para a reparação da falta. E essa falta está em entendermos por que excluímos aquela pessoa. Porque não sabemos conviver com ela. Já que muitas vezes o outro é espelho de nós mesmos. Nós só vemos no outro aquilo que nós temos. É os meus conceitos e preconceitos. É o que eu tenho no arcabouço da minha alma que me faz julgar ou pré-julgar outra pessoa. Daí o Cristo chamar-nos a atenção que com essas medidas que são nossas, se nós medirmos o outro, com a mesma medida que julgarmos o outro, seremos julgados. Por quê? Porque estamos jogando com essa medida que é nossa. Todas as religiões vão falar de inclusão.
Mas o mestre vai ser um pouquinho mais radical. Por que ele vai ser um pouquinho mais radical? Porque ele incluía todos. Ele incluía doentes, principalmente naquela época, os leprosos, que hoje é considerado como hanseníase, né? Os leprosos eram não só afastados, excluídos das sociedades, eles eram dados como mortos, eles eram riscados do livro da vida. Então, quando ele curava alguém que fora riscado da vida ali, ele pedia para se apresentar ao templo para voltar a conviver em sociedade. Ele vivia com pessoas tidas de má vida, ele vivia com todos os excluídos e ele trazia todos para ele. E totalmente incluso. Então, em nenhum momento Jesus vai excluir alguém da sua vida. Bem pelo contrário, até na hora da sua morte, ele está incluindo aqueles ao seu amoroso coração. E Beth Hellinger vai dizer que a reconciliação começa também em nossa alma. Né? Quando o que quer que seja que rejeitamos, ou da qual temos vergonha, é reconhecido e mesmo amado. Então, nós podemos nos tornar mais completos e em paz, segundo ele, quando estamos reconectando-nos com aquele que, de alguma forma, excluímos das nossas vidas. E ele vai dizer, uma frase belíssima, que uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar no seu coração. A outra lei é a lei da hierarquia. Determina que quem chega antes ao sistema tem prioridade. Ou seja, é preciso honrar e respeitar aqueles que chegaram primeiro. Se nós somos filhos, quem chegou primeiro? Nossos pais. Né? Só que isso não é lei nova. Essa lei é bastante antiga. Está lá no Decálogo, com Moisés. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que vosso Deus prometeu. Então, Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 3, um texto bastante significativo com relação a isso. Ele vai dizer que o termo honrai encerra um dever a mais para com os nossos pais, que quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena relativamente que façamos ao próximo. Então, é uma lei antiga, mas no contexto atual está nos chamando a revivê-la, aprender a respeitar e honrar aqueles que vieram primeiro. Segundo ele, quando alguém inverte essa posição, nós vamos ter que, no futuro, ressarcir. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai inquirir aos benfeitores espirituais qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. A resposta, um recrudescimento do egoísmo. E para aqueles que não sabem a definição de egoísmo, ela está na questão 913 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, entre os vícios, qual que podemos considerar mais radical? Ele vai responder, os benfeitores vão responder o egoísmo. Que dele deriva todo o mal. Que estudamos todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que lutemos contra eles, não chegaremos a extirpá-lo se não atacarmos pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Que todos os nossos esforços tendem para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. E vai mais além. Eles vão dizer que quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. O grande projeto da família é diminuir ou eliminar a carga egoística que todos nós trazemos ao longo dos nossos tempos. Né? E aí, renunciar, compartilhar, apoiar, amparar, sustentar, cuidar, conviver. Conviver é o chamado. Então, todas essas questões vão diminuindo o egoísmo e aumentando
a fraternidade. Daí a benfeitora Joana de dizer no livro Constelação Familiar que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, a hierarquia é esse conceito de entender e respeitar aqueles que vieram primeiro. A outra lei, ele vai falar que é a lei do equilíbrio, que nós nos sentimos credores quando damos algo e devedores quando recebemos. Que o equilíbrio entre crédito e débito é fundamental nos relacionamentos. Só que ele vai fazer um adendo. Ele vai dizer que pais e professores são quase sempre doadores. Como o assunto aqui é família, nossa imensa gratidão aos nossos professores, mas vamos dar sequência. Por que os pais são grandes doadores? Talvez a resposta esteja na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer com que quer que comprometa a existência corporal. Então, nossos pais nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados nesta terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Ninguém separe o que Deus juntou, no item 3, Kardec traz ali para a nossa reflexão que, a par da lei material, na união dos séculos comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não só um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-lo progredir. Como repetimos padrões, nós damos o que temos. Diante da vulnerabilidade de sermos pais, muitas vezes queremos dar aquilo que não recebemos. E aí, eu não tive certa coisa, eu vou dar para o meu filho. Eu não vivi tal coisa, eu vou querer que meu filho viva. Eu não me formei em tal coisa, eu vou querer que meu filho se forme. E aí vai surgindo alguns desequilíbrios. Tem uma letra maravilhosa de uma música, composta por Belchior, interpretada divinamente por Elis Regina, que vai dizer que nossa dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Daí, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, dá um recado aos pais. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprires. Daí Bert Helling dizer que essa primeira doação entre pais e filhos é diferente da doação e recebimento de presentes ou favores. Quando os filhos recebem dos pais a vida, tomam o que eles já haviam dado antes e herdado antes dos seus próprios pais. Né? Em certo sentido, os filhos são os avós e os pais. Aqui correm as minhas veias, meu pai e minha mãe, e todos os meus ancestrais, através da genética. Né? Então, ele vai dizer que quando aceitamos nossos pais como pais, e ali respeitando, mesmo que eles não estejam agindo corretamente, mas cabe a nós o respeito. Por quê? Tudo mais que venha a necessitarmos para viver pode ser dado por outras pessoas, mas só os pais puderam nos dar a vida. E aí, eles nos deram a vida. Nenhuma outra influência mais vão ter sobre nós? Kardec questionou.
na questão 208 de O Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deles? Os benfeitores vão dizer que, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. E nós vamos estudar na doutrina espírita que os filhos necessitam de que seus pais deem exemplo de moralidade, de devotamento, de equilíbrio, que é fundamental que o cônjuge se compenetre dos seus deveres para com eles, para com a prole e perante Deus, perante a divindade. Tem uma coisa bastante interessante em Bert Hellinger, que ele vai chamar a atenção para a figura da mãe, né? A nossa mãe. Porque o nosso contato com a nossa mãe é o primeiro. Então, ali que nós vamos ter proteção, alimento, afeto, na grande maioria das vezes. Depois, a família em conjunto vai nos dar a educação, vai nos orientar para o caminho certo, vai nos dizer das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, vai nos disciplinar, vai nos dar limite, vai nos dar autonomia, vai nos orientar e muitos dar-nos o que mais precisamos para evoluir. Noções de espiritualidade. Daí, no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, é lembrar o Cristo, dizendo-nos que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como podemos aguardar a harmonia das nações? No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Clarencio nos traz ali uma bela reflexão. Ele vai dizer que a família espiritual é uma constelação de inteligência cujos membros estão na Terra e nos céus. Aquele que já pode ver um pouco mais auxilia aqueles que ainda se encontram na luta por desvencilhar-se da cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama e impele-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam muita estima e consagram todo o seu tempo para que nós caminhemos no caminho do bem. Família é isso. É o solo generoso, onde a semente do amor foi lançada. Resta para nós transformar esse solo fecundo. E aí, me perdoe todos os estudiosos do Evangelho, os exegetas, eu tomei a liberdade de fazer uma comparação entre relacionamentos familiares e a parábola do semeador. Por quê? Porque quando às vezes nós iniciamos, nós digo, as pessoas em geral, um relacionamento familiar, e por irresponsabilidade, por impulso, não dão prosseguimento àquele relacionamento familiar, ficam expostas. São como a semente que caiu à beira do caminho e vieram os pássaros e a comeram. Não, em momento algum, mergulharam no que chama-se família. Né? Quantos constitui a família? E por insegurança, em meio aos primeiros desafios, desistem da jornada. Seriam comparadas essas sementes àquelas que caíram em meio às pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes até brotam, porque por início há uma paixão, tem ali filhos, e depois vê que não era bem isso que eu queria, e aí, por medo, por insegurança, abandonam. Então, a semente até que brota, mas aí o sol vem e cresta as suas raízes. Aqueles, por questões íntimas mais densas, deixam a semente ser sufocada pelos espinhos, pelos desafios da vida.
E aí, quando elas sufocam, eles também abandonam a família. Outras famílias, imbuídas dos melhores propósitos de bem servir, como os co-criadores com o Pai, cooperadores com Ele, torna-se árvore generosa de vida, frutífera. Mesmo se o solo tiver crestos, mesmo se vier passarinho, mesmo se tiver espinho, ou seja, mesmo se tiver insegurança, angústias, medos, incerteza, mesmo se estiver sufocado por vários desafios, essa semente vai brotar e vai germinar, dando 30, 60, 100%. Daí uma das frases mais belas desse nosso estudo, para as nossas reflexões de hoje, Bert Helling, é essa. Cada semente precisa desenvolver-se onde cai. Então, que cada família saiba desenvolver o potencial de amar. Amar é o que dá sentido à vida. Sem amor, não há vida. E sem vida, não há o que amar. Então, viver e amar são dois verbos que se conjugam juntos. Daí a benfeitora Joana de Anjos dizer que sem amor se entorpece os sentimentos. E a marcha da sensação para a emoção torna-se lenta e difícil. Ela vai dizer mais ainda, que é o amor que ilumina a face escura da personalidade. Que a sua presença no indivíduo traz beleza e alegria, proporcionando-lhe graça e musicalidade, produzindo irradiação de bem-estar, que se exterioriza, tornando-se vida, mesmo quando as circunstâncias se apresentam assinaladas por dificuldades, problemas e dores, às vezes excruciantes. Vincula os seres de maneira em comum. É assim que vamos formando a grande constelação familiar, compreendendo que amar uns aos outros é o destino dos espíritos. E assim alcançaremos a felicidade. Qual seria o sentido de amar sem ser feliz? Se somos seres predestinados à perfeição, não tem como errar. Posso estacionar, posso não querer evoluir no momento, mas o progresso vai me arrastar. Mas somos destinados à perfeição, perfectíveis. Já temos a semente aqui, só falta fazer brotar. Kardec vai questionar na questão 920 do Livro dos Espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas, toda vez que encontramos uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia, tão somente, o que vale é o depois do mais. Eu gosto tanto daquela pessoa, mas você vai saber o que eu gosto, o que eu penso daquela pessoa depois do mais. O que eu disse antes não vale nada. Então, o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Quem conhece Kardec e o estuda, vai saber que quando ele não está contente com a resposta, ele manda uma pergunta um pouco diferente para ver se os espíritos dizem o que ele quer ouvir. Né? E aí ele vai retornar na questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderia conseguir uma felicidade relativa? Os benfeitores vão dizer que o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, que está esculpida na nossa consciência, questão 621, ele poupa-se de muitos males e alcança a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, poderíamos dizer, como o poeta Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E quando todos nós, nessa constelação familiar, dá a condição de cada um brilhar, ouvindo o Cristo chamar, que brilhe a vossa luz, e damos o poder para todos aqueles que estão ao nosso redor se desenvolver em autonomia, em espírito, em verdade, sabendo que as constelações, cada uma está no seu lugar, e todas
faz parte da grande constelação universal, abençoada pelo Criador. Quem sabe ouviremos do Divino Amigo, na acústica da alma, dizer: servo bom e fiel, fostes fiéis nas pequenas coisas, te darei a intendência das grandes. Ou seja, fui fiel com minha pequena família. Vai termos a oportunidade de ser fiel com algo maior, com algo maior. E um dia, quizá, teremos um planeta, como o Divino Amigo tem, para orientar. A benfeitora Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, vai dizer que família, desse modo, é o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando a oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como um grande equacionizador do desafio e das dificuldades. E Emmanuel, no mesmo livro Vida e Sexo, vai dizer que temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Nós somos amados, segundo uma das frases mais lindas de Chico Xavier. Não somos amados pelo que nos ensinam com a boca, mas sim com o que nos ensina com o coração. Quantos pais devotaram as suas vidas para a edificação dos seus filhos? Quantos ainda hoje passam por sérias dificuldades para trazer o alimento material, mas principalmente a angústia na alma por saber da sua responsabilidade perante a divindade, que está com o filho seu para orientar, para educar e principalmente para ensiná-lo a amar. Nesses dias em que somos convidados para que brilhe a nossa luz através da relação mais íntima, do recolhimento familiar, que possamos colocá-la mais alto, para que possa orientar aqueles que ainda estão um pouquinho na cegueira, como vai dizer Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. A candeia do coração tem que ser colocada no mais alto, para apertar esse laço, porque é da família, desse pequeno núcleo, muitas vezes grande, que vai sair grandes almas, elevadas em conhecimento, em moralidade, através do amor dos nossos pais, e que transferimos posteriormente aos nossos filhos. Nesses dias em que somos convidados a compreendermos que depende de nós edificarmos essa estrutura que se chama família, no reduto, no cadinho das nossas renúncias, da conjugalidade do dar e do receber, sabendo que, como doadores, um dia receberemos, como vai dizer o povo Aurélio de Assis. Então, que possamos estar conscientes que, diante da grande tarefa de sermos co-criadores com o Pai, possamos agradecer a oportunidade bendita de estarmos nesta terra, nesse tempo, aprendendo, evoluindo e crescendo, através do amor. Que seja Ele, o divino amor de nossas almas, a luz em nossas consciências, a fim de que tenhamos sabedoria, equilíbrio, que nós saibamos usar todo o nosso carinho, a nossa dedicação, para assim trabalhar a construção da fraternidade entre os seres. E, quiçá, um dia o Divino Amigo puder dizer que ele tem um só povo,
e um só pastor, porque todos nós estamos sob o amparo do Pai. Em momento algum estamos sós. Seja a família aqui presente, seja ela no plano espiritual, aguardando por nós. Ele nos ampara e nos protege. Nos carrega numa almofadinha de veludo. E muitas vezes somos nós, pela nossa liberdade de escolha, que falamos: Senhor, a minha herança, eu quero ir para o mundo. E Ele permite. Que saibamos usar a nossa herança espiritual como os filhos diletos do Pai, para semear as melhores sementes. Semente de luz, sementes de vida. Sementes de vida eterna. Cooperadores com Ele, na grande edificação do reino de Deus dentro de nós. A nossa imensa gratidão aos amigos, nos dois planos da vida. Gratidão aos colaboradores da Semana Espírita de Livramento. Paz, luz e amor. Sempre. A todos. Os nossos agradecimentos à querida amiga Rosângela Oliveira pela bela exposição da noite. Que Deus a abençoe. Em especial também os nossos agradecimentos aos internautas que nos acompanham pelo canal YouTube e Facebook. Muito obrigado. E continue conosco, porque amanhã teremos Tânia Menezes, da cidade de Salvador, com o tema As Provas Coletivas, sempre às 19h30 e ao vivo. Como prece de agradecimento, encerraremos com a vibração musical com o nosso amigo, o maestro Christian Cardoso, da cidade de Rio de Contas. Tenham todos uma boa noite, com votos de muita paz.
Música